Olá, a paz seja com todos, amém? Aqui quem fala mais uma vez é o irmão João. Hoje nós vamos estar falando sobre um pequeno resumo também sobre o livro de Neemias, né? O quanto também teve uma grande importância na história bíblica, né? Que todos conhecem, eu sei que todos, a maioria dos cristãos conhece também a passagem de Neemias. E queria que vocês, irmãos, nos ajudasse aí, tá? Com o seu joinha, com o seu like, tá? Se inscreva no canal, nos ajude aí a fortalecer, nos ajuda a fortalecer este canal, amém? Para que o YouTube possa entender o quanto é relevante e importante as mensagens que nós estamos levando. Eu falo nós porque certamente é eu e a minha esposa que estamos sempre tentando fazer a obra de Deus da nossa maneira, né? E a gente sabe o quanto é importante, a internet tem sido tão importante para levar as mensagens às pessoas. Então nos ajude aí, compartilhe o nosso canal aí, tá? Se inscreva, ative o sininho e deixe o seu joinha aí, porque é muito importante. Nos ajude aí, irmãos. Então vamos lá. Irmãos, hoje o livro é o livro de Neemias. Na minha Bíblia de estudo, assim, ela me relata que nos manuscritos hebraicos, os livros de Esdra e Neemias parecem como um só livro, tá? Ainda se discute a autoria desse livro, porque pode ter sido escrito por alguém que fez uma biografia de Neemias, mas também muitos estudiosos que consideram grande parte do livro como uma autobiografia de Neemias, o último livro histórico do Antigo Testamento, né? Com temas, né, principais como a construção dos muros de Jerusalém, a repetição de certas leis divinas e a restauração das ordenanças antigas. O livro de Neemias é uma bela descrição, né, irmãos, de um caráter verdadeiramente santificado. Um homem patriota, corajoso, destemido, empreendedor, de oração, trabalhador, incansável, temente a Deus e que buscava diligentemente a sua bênção. Irmãos, ele nasceu provavelmente na casa real de Judá, no exílio, e veio a ser a copeiro do poderoso rei Artaxerxes, ainda que vivendo confortavelmente no castelo de Suzã, em circunstâncias que lhe conferiam o melhor que alguém poderia desejar, o seu coração sempre voltou para Jerusalém, a cidade arruinada de seus pais. Neemias renunciou à vida de comodidade e o bem-estar com todas as suas vantagens pelo chamado de Deus a uma vida de trabalho, de perigos e de serviços, né, dolorosos. E ele se transformou em um grande líder de reformador, né? Então, irmãos, é uma história que eu gostei muito, né? Quando eu participei da minha primeira campanha, né, que é a reconstrução dos muros, né? Na igreja a gente fazia ali, pegava um tijolinho ali e marcava o nome, entendeu? Colocava ali o que você necessitava reconstruir, entendeu? E Deus ali foi tremendo nessa campanha. E quando nós fizemos, sabe, foi uma época que nós estávamos vivendo uma época de situação difícil, desempregado, era uma situação que era só pela misericórdia de Deus. Mas só que Deus usou bastante os pastores na época ali, né, colocando campanhas que, olha, só pelo poder do Espírito Santo mesmo, só pelo poder de Deus, porque são campanhas maravilhosas, reconstrução dos muros, né? Então é gratificante, irmãos, essa história de Neemias, porque se você for
vê a história de Neemias, como diz aqui, ele praticamente nasceu no palácio, né? Acho que praticamente desde bebê ele cresceu ali, né? Mas porém, olha para vocês ver, né? Os irmãos podem conferir, né? E pode comentar também, né? Se eu estou certo, se eu estou errado, se eu pequei em algum detalhe da história de Neemias, mas Neemias, ele cresceu ali, de repente ele virou copeiro, só que você olha assim, nossa, copeiro, cara, um trabalho digno. Sim, é um trabalho digno, mas só que naquela época, como ele era um hebreu, né? E ali ele virou copeiro pro rei, mas é no que sentido? Dele ter que experimentar a comida, de ter que beber a bebida dele para que o rei não morresse. Então, ou seja, você estava com a faca no pescoço todo o tempo, porque você poderia morrer a qualquer momento e Neemias ele fazia esse serviço, além de cuidar dos outros serviços, né? Apesar de ter mordomia, mas a história também, né, qual eu pesquisei um pouco, relata que Neemias ele tinha os órgãos genital dele cortado, ou seja, uma maneira de adestrar a pessoa. Então, eu fico imaginando o sofrimento, porque você não poderia ter uma relação com uma pessoa, entendeu? Porque geralmente quando isso se acontece, né? Como que você ia viver de uma maneira dessa, né? Sem poder tocar uma pessoa. Então, realmente era surreal também essa situação que ele vivia. Mas, porém, ele vivia da melhor maneira possível, sempre estava alegre, sempre pelo que dá para entender da história, porque quando as pessoas que vieram de Jerusalém, da cidade que estava arruinada, quando falaram isso para ele se entristeceu praticamente, né? Porque de um certo modo ele estava vivendo num conforto, estava comendo, querendo não do bom e do melhor, dormia, acho que podemos se dizer numa boa cama, né? Tinha uma boa estadia, enquanto o povo, enquanto o sepulcro dos pais dele, né, tava ali, ou seja, a cidade dos pais dele, a cidade natal, estava sofrendo. Neemias ele estava ali, querendo ou não, estava tendo tudo bom e do melhor. Imagine você crescer numa situação, né, qual você nunca iria imaginar, de sofrimento, de dor, nada. Neemias estava ali, querendo ou não, ele tinha tudo. E imagine você crescer num lugar onde você tem tudo, quando você sabe do teu passado, lembra da tua família que está lá. Por exemplo, né, esses tempos atrás eu ouvi um irmão comentando, né, ele falava que chorava, né, no próprio trabalho dele ele chorava, por quê? Porque quando era a hora do almoço, quando ele ia almoçar, ele lembrava da família dele que às vezes não tinha nada para comer em casa, né? Quantas pessoas que começam a trabalhar porque aí chega no trabalho, a pessoa oferece um alimento adequado, no horário e tal, só que aí a pessoa se lembra da família. Pô, nossa, eu tô comendo isso, mas os meus filhos não estão tendo isso. Minha esposa não está tendo isso. Então, é mais ou menos isso que Neemias fez. Ele chorou, né? A palavra diz que ele chorou, né? Que quando ele perguntou como estava lá, o pessoal falou para ele, a situação tá caótica, tá cruel, a cidade tá destruída, tá arruinada, né? E a Bíblia aqui, se você for olhar no versículo 4, ele pergunta assim, só para vocês terem uma ideia, no começo aqui do capítulo 1, do versículo 1 em diante. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, Anani, um de seus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam:
Os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. E a palavra no versículo 4 ele diz assim, né, que Neemias, depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Eu disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que temam e te obedecem aos teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo que faço diante de ti e noite, durante dia e de noite, pelos israelitas teus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometidos contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos. Temos agido de forma perversa contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos e às leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Senhor, lembra-te agora do que disseste ao teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos. Mas se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos e praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. O Senhor, que os teus ouvidos, ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos às orações deste teu servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Fazer com que teu servo seja bem-sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Então, irmãos, aqui Neemias, ele fala que ele sentou, chorou, se lamentou, continuou a jejuar, a orar perante o Deus de Israel. Mas também aqui ele confessa os pecados, que o povo israelita cometeu, confessa os pecados que ele e a sua família cometeram, Porém, ele lembra ao Senhor, sobre a ação que ele fez no povo do Egito, com o povo do Egito, E aqui ele fala: o Senhor, que teus ouvidos estejam atentos à oração deste servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome, fazer que teu servo seja bem-sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Então aqui que eu entendo que ele pede para que Deus, ouve as orações dele e daqueles que o temem, daqueles que sempre adoraram ele. A paz, irmãos. Espero que vocês tenham gostado do resumo da primeira parte de Neemias. É um livro muito, muito requisitado nas igrejas, sempre falam de Neemias, da obra dele, a importância mesmo de você ser um copeiro e se tornar um grande governador. Então, irmão, você que se acha que é inferior, que é pequeno, que não consegue, eu quero te dizer que você consegue sim, Deus é contigo, tá? Curtam aí, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem e deixe seu joinha e se inscreva no canal, que a segunda parte logo nós estaremos postando. Amém? Deus abençoe a todos e tenham um ótimo dia abençoado no nome de Jesus. Amém? O canal Viver em Cristo está aí para trazer um pedaço da história bíblica. Amém.